mais um episódio da série Pra Que Serve? Eu trago aqui um dos campeões de pedidos, Naldo Bene. Nesse vídeo eu vou explicar para que serve o Naldo. E você vai ficar surpreso. Meu amigo e minha amiga, você conhece algum clube exclusivo que te dá a possibilidade de assistir a shows gratuitos e ainda frequentar os bastidores? Um clube onde você tem vídeos inéditos e exclusivos só para os membros? Séries inéditas, séries exclusivas, com especiais, só para os membros. Você conhece um clube que tem uma proximidade tão grande que te dá o acesso a um grupo de WhatsApp onde você pode ter contato diário, exclusivo comigo e com o Paulo Barão, por exemplo? Você conhece um clube que oferece ainda também descontos exclusivíssimos e sensacionais de livros e vários outros produtos? Pois é, esse clube existe e é o clube de membros exclusivos e VIP, né? O clube de membros VIP aqui do nosso canal. Um local repleto de material inédito, sensacional, que você vai simplesmente ficar abestalhado, vamos dizer assim, com a qualidade do que a gente tem apresentado lá. E quem já conhece o nosso clube realmente está se deleitando com um material exclusivíssimo. E você também pode fazer parte disso. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. E aí você vai se divertir e vai se informar com realmente uma quantidade enorme de material, volto a dizer, inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e divirta-se e informe-se. Beleza? É isso aí. Meu amigo e minha amiga, muita gente, mas muita gente mesmo, vem pedindo para que eu coloque aqui nessa série Pra Que Serve as minhas opiniões a respeito do Naldo Bene, né? E eu resolvi aqui então fazer esse vídeo aqui. Primeiro de tudo, eu preciso explicar um negócio para você. Presta atenção. Existem mentirosos, tá? Existem mentirosos patológicos que acreditam realmente na mentira que eles contam. E existe o Naldo Bene. O Naldo é uma categoria à parte, vamos dizer assim. Porque o Naldo, cara, ele criou uma realidade paralela. E criou essa realidade paralela dentro da cabeça dele, na qual existe uma verdadeira população de gente famosa, de artistas, personalidades, tudo gente famosa. E essas personalidades, né, na cabeça dele, vêm à boca dele de acordo com as circunstâncias em que ele estiver frente a uma câmera. E aí então surgem dezenas de histórias bizarras, né? Não tem outra palavra. Histórias cujas cores e personagens, cara, ele defende de um modo absolutamente intransigente. Embora jamais ele seja capaz de oferecer provas ou algo mais do que as próprias palavras dele como testemunha. E aí você pode colocar o que você imaginar, cara, nessa realidade paralela dele, incluindo um suposto contato dele com o LeBron James, que hoje é o jogador de basquete mais famoso do mundo, dizendo que o LeBron James ficou absolutamente pasmo ao encontrar com o Naldo e ver que ele estava usando uma marca de tênis
a mesma do LeBron James, e um modelo que o próprio LeBron James não tinha. E que ele ficou maravilhado, que ele ficou encantado, ele e os amigos dele cercaram o Naldo e ficaram falando, uau, não sei o que, blá blá blá. Inclusive, citando detalhes absurdos, assim, que o LeBron James ficou de queixo caído, que o Naldo foi levado para um lugar secreto dessa marca, um lugar chamado Lugar Especial para Pessoas Especiais, que ficaria ali em Santa Mônica, ali na Califórnia. E diz que, inclusive, a esposa do Naldo, né, a Ellen Cardoso, que era conhecido como Mulher Morango, Moranguinho. Aliás, assim, teve uma época, você lembra disso, das mulheres frutas, né, que foi uma época absolutamente bizarra no show business, né, um monte de mulher fruta. Bom, enfim, isso é outra história. Mas, enfim, e o Naldo dizendo que a esposa dele foi testemunha, estava com ele. E aí ele contou, cara, que ele disse para a diretoria da marca, que ele era fanático pela marca e que o pessoal lá dessa empresa falou que para ele ir lá, que ele já estava lá, que ele podia pegar o que ele quisesse, que ele era um dos nossos, aquela coisa que toda. Cara. E também tem a amizade dele de brother, né, com o Chris Brown, com o Will Smith. E tem, inclusive, mais um monte de celebridades mundialmente conhecidas que são brothers do Naldo, segundo ele. E a história mais recente, cara, é que foi ele que convenceu a Gisele Bündchen a vir aqui pro carnaval. Não foi a grana da marca de cerveja, né, os milhões de dólares, não, cara. Foi ele que convenceu. E justificadamente, o Naldo se tornou um dos alvos mais recorrentes de piadas e memes da internet, cara, por conta desses relatos completamente estapafúrdios a respeito dessa suposta intimidade com quem quer que você imagine de gente famosa. Pensa e o Naldo tem uma história dele com essa pessoa. São histórias que as pessoas consideram hilárias, assim. Mas, para mim, no fundo, elas trazem muito mais do que esse humor involuntário. Essas histórias trazem uma enorme tristeza. Elas são carregadas dessa tristeza. Vamos deixar de ser hipócritas? Em algum momento da vida, todo mundo contou alguma mentira. Todo mundo, sem exceção, tá? Só que o que acontece? A mentira, muitas vezes, ela é usada como um tipo de ferramenta para que você diga algo que não vai machucar alguém, que não vai trazer algum tipo de problema. Pois é, muitas vezes as pessoas falam algum tipo de mentira leve para não entrar em conflito com uma outra pessoa que é querida, né? Só que é o seguinte, isso continua sendo uma mentira. O problema está na mentira quando ela adquire um grau muito mais grave e principalmente na frequência com que essa mentira é contada, cara. Mas não é o caso do Naldo, cara. O Naldo, ele criou uma realidade paralela dentro da cabeça dele e, infelizmente, no caso dele, isso carrega uma enorme tristeza. Por quê, cara? Porque ela é o resultado de, provavelmente, uma série de tristezas que o Naldo teve na infância e na adolescência dele, que foram períodos da vida dele de muita pobreza. Ele já contou isso em inúmeras entrevistas. E esses períodos causaram no Naldo um trauma. Ele muito provavelmente criou essa pseudo-realidade dentro da cabeça dele, cara, como um mecanismo de autoproteção, tá? E para também mostrar às outras pessoas e mostrar a si mesmo, né, que ele conseguiu vencer as adversidades da vida, que ele que ele tem uma importância de tal maneira que na verdade não tem,
e que as realizações dele, cara, são provas desse sucesso. E vou ser muito franco com você, meu amigo e minha amiga, vou ser muito sincero como eu sou sempre. Eu acredito que ele não faz isso por má fé. Esse comportamento dele contar essas histórias que ninguém acredita, na verdade, ele é resultado de um sofrimento enorme que acabou por levar o Naldo a esse processo de quase semiconsciência, vamos dizer assim. Como se o eu real do Naldo tivesse, com o passar dos anos, se perdido dentro dessa realidade paralela, cara. Tanto que o Naldo, ele sequer percebe que ele é convidado para entrevistas, cara, para que ele seja tratado com uma enorme ironia, com uma enorme galhofa. Todo mundo convida o Naldo porque sabe que ele vai contar histórias estapafúrdias, todo mundo vai dar risada da cara dele, né? Usar de muita ironia, e ele não percebe isso, ele não percebe que as pessoas fazem isso para buscar justamente audiência para os seus podcasts, cara. Agora, eu sei que você vai ficar espantado com o que eu vou falar, mas infelizmente essas histórias delirantes, essas histórias, elas obscurecem a música do Naldo. Calma. Para fazer esse vídeo aqui que você está assistindo, eu fiz o enorme e desesperador sacrifício de ouvir os 2 álbuns de estúdio do Naldo. O Na Veia, de 2009, tem um outro chamado, acho que Sarniô, de 2015. Ouvi mais, assisti DVD ao vivo dele, ouvi os EPs, aquela coisa toda. Quase tudo que eu ouvi e assisti soou para mim muito chato, incluindo a voz do Naldo. Por quê? Porque ele repete tanto a melodias de voz, cara, que você tem a impressão, cara, que você tá ouvindo a mesma música o tempo inteiro. Mas de tudo que eu ouvi, eu encontrei algumas exceções. E algumas exceções, você quer saber? Positivas. Todas as letras que o Naldo canta, cara, são as letras muito bobas. Você tá entendendo? Muito bobo. Uma bobajada total. Poesia zero. Mas tem algumas canções, vou te dar um exemplo. Amor de Chocolate, Chantilly, Meu Corpo Quer Você e Exagerado. São 4 músicas que, apesar das letras muito bobas, essas canções, cara, elas têm uma base instrumental simples, mas muito certeira em termos de música pop. Aliás, o Naldo tem uma canção que é muito boa dentro do parâmetro do pop, que é uma canção intitulada Meu Bem. E tem um outro detalhe bem interessante, na minha opinião. Eu assisti um DVD dele intitulado Na Veia Tour. Nesse DVD eu não percebi, sinceramente, ele fazendo playback ou que ele tenha refeito os vocais dele em estúdio, cara. Por que eu tô falando isso? Porque ao longo do DVD tem vários momentos em que ele semitona, dá pra você perceber a respiração dele ofegante enquanto ele faz lá as coreografias, dá pra perceber a diferença de dinâmica do vocal dele quando ele afasta a boca do microfone, que é algo, tudo isso que eu tô falando, você vai assistir 99% dos DVDs dos artistas hoje, não tem absolutamente nada disso, é tudo perfeitinho. E no caso desse DVD do Naldo, não é, tem realmente esses defeitos, cara. E outra coisa, cara, a banda de apoio dele é muito boa, muito boa. O pessoal lá tocando ao vivo, no MUC. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Naldo. E aí você vai me perguntar, para que serve o Naldo? Hoje, infelizmente, e eu falo infelizmente mesmo, o Naldo serve de chacota
para podcasts, para programas de televisão, infelizmente, cara. Porque se as pessoas prestassem um pouco mais atenção nas músicas, esquece as letras, cara, que são realmente terríveis. Mas a base instrumental das músicas dele tem algumas exceções, tem algumas coisas interessantes, cara. Que talvez um bom produtor conseguisse um resultado muito melhor do que ele vem apresentando até hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito de que serve o Naldo. Aqui nos comentários, coloca também aqui a sua opinião. Para que você acha que ele serve? Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e até a próxima.